Abra sua Bíblia junto comigo nesta noite, em Mateus no capítulo 6, verso 12. Enquanto você está procurando o texto de Mateus capítulo 6, verso 12, eu quero dizer aos irmãos que o marinheiro, ele é testado, às vezes ele entra para a marinha, mas ele é testado mesmo em alto mar. E tem marinheiro que vomita, tem marinheiro que ele enjoa. E a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A mensagem que Deus colocou no meu coração, uma escolha que ultrapassa todas as emoções humanas, todas mesmo. E nesta noite eu quero pregar para crente. Incrédulo vai ter que aceitar Jesus primeiro. É pregar para crente. Você que está aí pela internet, se você quiser ouvir, você vai terminar crente. E fora disso, você vai ter que aceitar Jesus. O texto diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Quem é que não tem dívidas? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse texto fica muito claro que Deus vai começar a perdoar quando eu tiver a coragem de perdoar aqueles que me devem. Quando eu começo a perdoar aqueles que me devem, então Deus vai perdoar as minhas dívidas. Porque o texto diz: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois bem, curve a tua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Pai amado, Senhor da glória, neste momento que vamos brevemente usar a tua palavra, antecedendo uma assembleia importante, Senhor, nós te pedimos a tua graça, o teu Espírito, fale em nossos corações, orienta-nos, dirija-nos e capacita-nos para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Queridos, a falta de perdão na vida do crente é uma das maiores, uma das coisas que mais impede o nosso progresso, mais impede as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais e as maiores vitórias em todas as áreas da nossa vida. Olha, o crente que não sabe perdoar é porque não foi perdoado. Olha, nós perdoamos porque nós já fomos perdoados no Calvário. E quando nós queremos aniquilar o Calvário, nós então não mais perdoamos. Muitas pessoas fazem tudo certinho com Deus. Fazem tudo certinho, parece que não tem nenhum erro. E mesmo assim não tem vitória. Vive numa vida de guerra. Vive numa vida, irmãos, de tiroteio. Por quê? Provavelmente é falta de perdão para com pessoas no passado, no presente. Eu não vou falar no futuro, porque o futuro a Deus pertence, mas no passado e no presente. É preciso urgentemente entender as leis espirituais envolvidas neste assunto em Lídio. O diabo tem vantagem, fale comigo, o diabo tem vantagem sobre nós quando não perdoamos. O diabo tem vantagem. Irmãos, a grandeza está em perdoar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou falar isso aqui em alto e bom tom. Meus quase, faltam 5 meses para 70 anos. Eu não me lembro de uma pessoa que falhou comigo. E muitos já falharam, até aqui dentro. Tem pessoas que falham até hoje comigo. Blá, 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 blá. Nada provado, nada. E eu nunca neguei perdão a ninguém. Por isso eu sou um homem vencedor. Eu sou um homem vitorioso. Eu tenho vitória dentro da minha casa, vitória na igreja, vitória no mundo secular. Eu sou um homem abençoado porque eu nunca neguei perdão a ninguém. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Isso é para crente. Quem não for crente vai sair daqui aceitando Jesus hoje. 2 Coríntios 2, versos 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, palavras de Paulo, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Queridos, nós ficamos entregues a demônios por causa
da falta de perdão, por causa da brecha. Nós precisamos aceitar Jesus novamente. Eu tenho vivido esses últimos dias, com um choque muito grande, blá, 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 blá. Tem línguas procurando ouvido, e essas línguas atrás tem um chocalho atrás. Línguas procurando ouvidos, pessoas crentes. Eu estou escandalizado por causa dessa brecha. A falta de perdão dá legalidade ao diabo, ao capiroto. O diabo tem legalidade para atormentar a tua vida. Você vai ficar de delegacia a delegacia, brigando com o vizinho, brigando com o marido, brigando com o filho, brigando com o vizinho, brigando com o pastor, brigando com todo mundo. Sabe por quê? Porque deu legalidade ao diabo. Escute com atenção o que eu vou ler agora, em Mateus 18, verso 21 diz: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro diz: até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado. Porque acontece o seguinte: ele devia um dinheiro muito grande. E o seu senhor diz: olha, você vai ser preso. Você vai ser lançado no calabouço. E ele então, ele se rende diante do seu senhor, pede clemência, pede por favor. E então aquele senhor se compadeceu dele e perdoou-lhe as dívidas. Ele sai dali e vai procurar um outro servo menor do que ele, que tinha menos recursos, e foi enforcar o camarada, sacudindo: você vai me pagar o que você me deve. Aí olha só o que o Senhor faz, o Senhor daquele servo. No capítulo 18, e verso 32 a 35, então seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha, irmãos, grave uma coisa: não há pecadinho para Deus. Ou é pecado ou não é pecado. Todo pecado é pecado. Não há pecadinho, pecadão. Nós somos aqui, sem sombra de dúvida, devedores. E fomos perdoados no Calvário com sangue. Não somos capazes de perdoar os nossos irmãos. Queremos enforcar. Irmãos, quem é você para fazer isso? Falta de perdão cria raízes de amargura. Olha só o que a Bíblia diz: que quando você estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Quando eu não perdoo aquele que pecou contra mim, eu não tenho condição nem de falar com Deus. Eu preciso ter um coração perdoador, um coração quebrantado, um coração derramado na presença de Deus, para que Ele possa ouvir as minhas orações, as minhas lamentações.
Se nós vamos viver pela ponta da espada, nós vamos ter que viver direto pela espada. A falta de perdão cria raízes de amargura e contamina muita gente. E quem não perdoa está bebendo veneno, esperando que o outro venha cair. Está tomando veneno e vai cair. Quando eu tomo a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 13, diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos queridos, em nome de Jesus, sejamos crentes em Jesus Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Interessante que a gente vê defeito em todo mundo, não olha para si mesmo, não olha para suas debilidades, não olha para suas fraquezas, não olha que é mais caído do que pensa que é, muito caído. Quando a gente aponta os outros, o perdão não é um sentimento, grave isso. Perdão é atitude, perdão é decisão. Ou eu decido ou não decido. Não espere, decida perdoar, porque o mandamento de Deus, o perdão é uma escolha. O perdão é uma escolha que fazemos e não uma emoção ou sentimento. Há muitos crentes aqui, irmãos, que não vai ouvir o chamado quando o Senhor tocar a trombeta. Não vai ouvir. Porque não são crentes, tem apenas capa de crente, eles odeiam, vivem cheios de ódio no coração. Sabe a lei de 50%? Eu te digo na ADJ, é muito menos que 50%. Blá, 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 blá. Nem o pastor escapa. Nem o pastor escapa a falácia. Fale comigo, nós perdoamos, porque já fomos perdoados. Agora, se você não foi perdoado, ainda aceita Jesus. Fale comigo, irmão, aceita Jesus enquanto é tempo. Você usa o perdão com o qual você foi perdoado? Presta atenção, irmãos, eu não sou digno de nada. Eu fui perdoado. E que porque eu fui perdoado, eu quero perdoar pelo menos um limite do tamanho daquilo que eu fui perdoado. Não culpe a Deus. Não culpe a Deus. Creia, o que acontece de mal é resultado que o pecado trouxe na tua vida. O que acontece de mal na tua vida é resultado do pecado que jaz à porta da tua casa. O que acontece de mal? Queridos, o pecado entrou no mundo a convite do diabo. O pecado trouxe uma marca de morte no espírito. Você pensa que está morto aonde? Está morto no espírito. Está morto na alma, está morto no corpo. Todas as suas consequências, separação de Deus e morte, o pecado traz separação de Deus e morte. Pablo Neruda, poeta chileno, ele disse: somos livres para fazer escolhas e prisioneiros das consequências. Somos livres para fazer escolha e prisioneiro das consequências. Já li a Bíblia toda várias vezes, até por causa da minha profissão de docente em teologia. Tenho doutorado, 2 doutorados, e falo isso para a glória de Deus. Filho de um Zé Ninguém, que era o meu pai. Eu fui crescendo sem comer iogurte, sem tomar leite, sem comer coisas boas, e consegui estudar teologia com fome na barriga.
Quando eu tomo Isaías no capítulo 59, verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Você pode orar. Se você for uma pessoa que não sabe perdoar, a tua oração não passa do teto, Deus não ouve, e você vai viver em guerra para sempre, porque não aprendeu a perdoar. Quem é melhor do que o outro aqui? Quem que pode dizer que é melhor aqui? Eu quero que vocês observem. Talvez você até procure ter uma vida correta diante de Deus. Eu acredito nisso, que você tenha procurado viver uma vida correta diante de Deus, mas não consegue ter a verdadeira vitória e alegria da vida cristã. Não consegue. Você procura, tenta, deseja, mas não consegue. Examine-se. Peça ao Espírito Santo que te revele o motivo. Se existe falta de perdão em sua vida, você nunca vai conseguir a tua vitória. Nunca, porque tem falta de perdão. Ah, pastor, porque você não sabe, não foi contigo, você não sabe. Eu não quero saber. Perdão é perdão, não tem sentimento nisso. É atitude de perdoar ou não. Pode ser até em acontecimento antigo. Uma coisa que está te machucando lá de trás. Com o pai. Você teve um problema com o pai, teve um problema com a mãe, ou alguns que você guarda mágoa até hoje. Isso está acabando com você, está te destruindo, está te mantendo algemado. Enquanto eu não perdoo, estou algemado. Eu vou ficar acordado enquanto a pessoa que eu estou levando muito mal, ela está dormindo. E nem sabe. Está dormindo, está livre. Pode ser que seja algum problema com o namorado, namorada, irmão, colega, marido, esposa. Quais são as causas da falta de perdão? Quais são as causas da falta de perdão? Você aí pela internet. Eu não vim aqui para brincar hoje não. Ressentimento. Ressentimento. Milindre. O milindre é quando nós achamos que somos melhor do que os outros. Logo comigo, logo com euzinho. Se coloca muito acima. Sabe, quando eu dou uma nota para mim mesmo, eu vou dar uma nota 10 para mim. Será que Deus me daria uma nota 10? Mas eu sou capaz de ter uma nota alta. Muito alta. O ressentimento, o milindre ou amargura é o veneno. É veneno mais destruidor que existe. Destrói vida no mundo em que vivemos. É exatamente o ressentimento. Muitos dos problemas existentes à nossa volta, como por exemplo, desentendimento familiar, falta de unidade e harmonia entre marido e mulher, pais e filhos, problema de solidão, depressão, descontrole emocional, enfermidade psicossomática, até loucura, e pessoas que vivem tomando tarja preta, porque se ele não tomar, ele vai à loucura. Tem que tomar o remédio. E eu não sou contra não, tem que tomar mesmo. Tem que tomar o remédio. Tem gente tomando remédio tarja preta para não ir à loucura. Pode ser consequência direta da falta de perdão na vida da pessoa. Uma pessoa que não aprendeu a perdoar é porque não foi perdoado, não é nem salvo. É a Bíblia que diz. E a liberdade que tanto se busca para uma vida vitoriosa está diretamente condicionada à atitude de perdão. Quando eu tomo Mateus capítulo 6, verso 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa palavra para mim é muito forte. Irmãos, teve uma ocasião aqui que eu separei 18 obreiros para o santo ministério, dos quais uma meia dúzia falava de mim pelas esquinas, pelos cantos, falava do pastor Claudionô,
queria o fígado do pastor Claudionor, se encontrava em casa de materiais de construção, em padaria, para comer o fígado do pastor Claudionor. Tem até gente aqui que não tem filho crente, porque na hora do café comia o fígado do pastor Claudionor, na hora do almoço comia o fígado do pastor. Como pode ter filho crente dessa maneira, se dentro de casa fala mal do pastor? Isso acontece muito dentro das igrejas pentecostais, dentro da Assembleia de Deus, e especialmente na DJ 25A. Porque quando eu assumi esse campo, o pastor Claudionor me entregou. Tinha um dos filhos do pastor Claudionor que ia, não sei se chegou a conseguir uma arma. Porque ali dentro, onde tem as salas, ali o pastor se reunia com os obreiros. Ele ia para lá para escutar o que estavam fazendo com o pai dele. Acabavam com o velho. E o velho caladinho, quietinho. E eu vim para cá e vi tudo isso. E eu não vou falar um pouco mais profundo, porque nós estamos gravando. A liberdade que tanto se busca para uma vida vitoriosa não se acha porque nós estamos tomando veneno esperando que a outra pessoa morra. Ressentimento, o que é ressentimento? É sentir novamente. Fale comigo, ressentimento é sentir novamente. Tornar a viver uma ocorrência através das lembranças que muito lhe magoou, trouxe mágoa, e tem coisas que traz mágoa mesmo, tem coisas que machucam mesmo, mas a grandeza está em saber passar por cima dessas coisas. Eu não estou falando que quem peca não tem que pagar o preço, tem que pagar, e o preço é sempre muito alto, O ressentimento, ele causa separação de amigos e familiares, problemas psíquicos, enfermidade na alma, enfermidade, na mente, suicídio causado por depressão aguda, ou desespero proveniente de uma profunda decepção. Você fica tão decepcionado que você pode ir até o suicídio. Assassinato, mata, resultado de ódio, de desejo de vingança. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Fale comigo, a vingança pertence a Deus. Irmãos, eu não posso fazer vingança com as minhas mãos. Eu tenho que deixar Deus cuidar. O ressentimento na igreja é uma coisa terrível, porque é um lugar de salvos, de lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas há uma fofocada desgraçada. Eu falei ainda há pouco para o pastor Paulo, pastor Paulo, vamos parar com essa mulherada de fazer futrico. Vamos parar com isso. Quer ir para o céu? Então deixa o sangue de Jesus lavar o teu coração. Vamos parar de atacar as pessoas. Vamos parar de falar mal. Vamos parar de conversar na hora do culto. Vamos parar de ir lá para fora e ficar futricando lá fora. Impedimento à comunhão com Deus. Relacionamentos sadios não é mais sadios, torna-se doentio. Causa divisões entre famílias. Membros que acabam se mudando para outra igreja por não suportar a presença dos problemáticos. Como também a própria divisão da igreja. Muitas igrejas, grave isso, muitas igrejas, muitas denominações nasceram de problemas não resolvidos entre irmãos e entre a liderança. Ele sai e abre uma igreja ali do lado. Problema mal resolvido. E ele sai, às vezes já um vagabundo mesmo, não quer trabalhar, quer viver do dízimo dos irmãos, e vai lá e abre uma igreja. Por quê? Problemas mal resolvidos. Quando o Jimmy Swaggart teve aquela desgraça, eu encontrei com o irmão, sabe quem caiu, hein? Irmãos, me deu um ódio.
me deu um ódio. Irmãos, o que você pensa que você é? Você pensa que é super-homem, é? Pensa que é super-homem? Pensa que é mais valente que todo mundo? Sabe que é indestrutível? Pensa que é o Superman? O que você pensa que é? Você não é nada! É pó e cinza e nada mais. Nós não somos nada, somos pó e cinza e nada mais. E nós não somos melhores do que ninguém. Esses dias eu tenho passado dias terríveis, tomando remédio demais e a glicose lá em cima. A falta de perdão impede a graça de Deus na tua vida, meu irmão. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, verso 15, na nova versão linguagem de hoje, nova tradução linguagem de hoje. Tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Puro veneno. Teve obreiro que ligou para mim e falou umas coisas que eu pensei assim, Senhor, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Ressentimento é falta de perdão. O perdão é um requisito para sermos perdoados por Deus. Eu gostaria que isso fosse um conceito aqui. Eu vou falar e vocês repetem depois. O perdão é um requisito para sermos perdoados por Deus. Você tem coragem de falar isso? Tem coragem? Tem mesmo? Então repita comigo. O perdão é um requisito para sermos perdoados por Deus. Se eu não perdoo, eu não posso ser perdoado. Eu só posso ser perdoado quando eu aprendo a perdoar. Enquanto eu tiver o coração duro, o diabo tem comando na minha vida. Enquanto o meu coração está cheio de trevas, o diabo toma conta e Deus te deixa na mão de Satanás. Mateus no capítulo 6, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens a sua ofensa, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Fale comigo, o perdão traz libertação. Salmo 32, 1 e 2 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Queridos, há pessoas que passam mal ao encontrarem com certas pessoas. Porque falou mal dele, porque fez isso, porque fez aquilo. Ou se ele lembrar de experiências negativas lá do passado e passar no calçadão, ele desvia para não dar de frente com essa pessoa. Por quê? Passou 1 ano, 2, 3, 10 anos, ele continua amargando aquele ódio, amargando aquela vontade de vingança. O tempo passa, mas ele não para. Está algemado por Satanás. Está preso àquela amargura, raiz de amargura. Por isso vivem doentes, constantemente doentes da alma, úlcera nervosa, gastrite. Quando perdoamos, liberamos cura ao nosso corpo. Quando nós perdoamos, o nosso corpo fica sarado. A nossa alma e o nosso espírito ficam sarados. Muitos desses problemas são causados por ressentimento. Decida hoje a perdoar. Use o perdão de Deus e começa a experimentar a libertação e a cura
para a tua alma doente, a tua alma que está cancerosa. Eu vou pedir, se você tem coragem, se você tem coragem de orar junto comigo agora, você tem coragem de repetir a oração que nós vamos fazer agora. Eu vou te pedir, assentado de mim, curve a tua cabeça, feche os teus olhos e ore comigo agora. Senhor Jesus Cristo, me perdoe por ter abrigado em meu coração sentimentos contrários à tua vontade, mágoa, ódio, frieza, indiferença, vingança, falta de perdão. Eu agora decido usar o perdão com o qual fui perdoado, cumprindo assim a tua vontade. Eu declaro que perdoo, libero agora o perdão sobre todas as pessoas e abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Chora balaquene menarai. Oiana quina, sinda balacala. Oriana chora cala bara. Senhor, nós te exaltamos. Nós te pedimos agora, Senhor, que manifesta a tua graça sobre a gente, nossas vidas. Manifesta a tua graça sobre cada vida aqui, Senhor. Passa um bálsamo sobre nós, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar aqui as nossas irmãs que levantam o ofertório.